Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos. A semeadura está quase no final lá no Rio Grande do Sul. Como você falou, é o principal produtor de arroz no Brasil. E apesar de estar no período de entre-safra, o arroz acompanha a 9ª semana seguida de queda nos preços, conforme os consultores do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada. Ontem também o indicador da Bolsa Brasileira de Mercadorias mostrou queda aí nos preços nas principais regiões pesquisadas. E quem vai falar para a gente sobre esse assunto, para a gente entender por que o preço do arroz está caindo nesse período de entre-safra, quando não é normal que isso aconteça, está aqui comigo, é Guilherme Gadré, que é lá do Rio Grande do Sul, da Expoente Agronegócios, que é uma das maiores corretoras de arroz do país, que fica lá em Pelotas. Guilherme, seja muito bem-vindo ao SBA e traz para a gente então esse panorama, o que está acontecendo no mercado do arroz, que já vinha sofrendo com queda nos preços e agora novamente. Bem-vindo mais uma vez. Obrigado, uma boa tarde a todos os telespectadores do canal do Boi. Houve uma oferta um pouco maior e não muito comum nesse mês de outubro, em função das prorrogações de custeios, vencimentos de EGF e o produtor que deixa para vender no segundo semestre. Então foi um mês de retração de vendas e de um aumento dessa oferta, usando as palavras do Antônio da Luz da Farsul, chamou de safrinha. Se cogita em torno de 20 a 25% da oferta da safra veio agora no mês de outubro, coincidindo também com uma baixa do dólar e um aumento da importação, praticamente o dobro do mês de setembro. Então, essa oferta maior e uma demanda menor no mercado ocasionou essa retração forte dos preços aí nos últimos 30 dias. Claro que ele vem há 9 semanas caindo, mas chegou a esses valores mínimos agora nessa semana, em função dessa oferta maior não programada ou inesperada, não tão grande como foi. O Antônio da Luz, que é economista-chefe lá do Sistema Farsul, Federação de Agricultura do Rio Grande do Sul, Exatamente. Sempre traz aí esses levantamentos que são bem esclarecedores, né, Guilherme? Continuando ainda falando dos preços, eu comentei que o indicador da Bolsa Brasileira de Mercadorias, aqui onde nós estamos, em São Paulo, ontem, ele apontou para a queda nos preços, então, em Dom Pedrito, cidade de Dom Pedrito, Camaquã e também Uruguaiana, todas no Rio Grande do Sul. Só mostrou alta no Porto de Rio Grande. Por que isso acontece? Na semana passada se fechou 2 navios de exportação, um navio de arroz em casca e um navio de beneficiado. Então houve uma disputa maior por lotes nessa região pela proximidade do porto. A logística tem mandado um pouco no nosso preço também, principalmente com essa nova tabela de fretes. Então os lotes da região sul normalmente são mais disputados quando há navios de exportação. Então, especificamente nessa região, em função dos fechamentos, um navio de casca, um navio de arroz beneficiado, que não vai direto para o porto, mas principalmente as indústrias da região sul ou até da campanha é quem tem feito essas vendas, disputam um pouco mais esses lotes aí para o mercado de exportação. Você comentava comigo antes da entrevista também, Guilherme, que as exportações, então, elas vieram num ritmo bom, enquanto as importações de arroz, elas diminuíram, né? Exatamente, Sara. O Brasil... A Conab tinha uma previsão no início do ano de importar 1 milhão e exportar 1 milhão de toneladas. A gente já fechou no mês de novembro, os números não são oficiais ainda, mas um pouco mais de 1 milhão e 200 mil toneladas de exportação de arroz. E a importação, por sua vez, embora no último mês tenha aumentado, ela está muito menor do que o previsto, a gente não vai fechar nesse 1 milhão de toneladas. Então, a saída está maior, a entrada está menor, e aí a gente tem que esperar ou tentar forçar a Conab a fazer uma revisão desses números, porque já está provado que os números previstos estão errados. A gente tem saída maior, entrada menor e mesmo assim há uma sobra de arroz no mercado. Então esse número ainda está sendo averiguado para saber aonde, que número que a gente vai ter exatamente no final dessa safra, mas de fato é que existe mais arroz do que o previsto no mercado. Isso também é outro fator que impactou para essa queda de preços aí nos últimos meses. E falando aí das importações, né, os países que mais importam arroz para o Brasil, para o Rio Grande do Sul, são então Uruguai, Paraguai e também a Argentina, que como você falou, vem crescendo. E acaba sendo uma concorrência desleal, porque aqui a gente precisa lidar com o ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, que é inclusive uma das batalhas aí que o Rio Grande do Sul vem tentando vencer há algum tempo já para tirar o ICMS sobre o arroz, né? Exatamente, ou no mínimo igualar. A gente tem uma disputa aí tributária entre os estados e a gente até usa o termo que para o Rio Grande do Sul, os produtores do Rio Grande do Sul e para as indústrias do Rio Grande do Sul é mais caro exportar para os outros estados do Brasil do que a Argentina, Uruguai e Paraguai principalmente tem. Então, a logística já nos prejudica e o ICMS também. Para as indústrias dos outros estados,
esse ICM em muitos casos é zerado ou ele é reduzido. Para os produtores e para as indústrias do Rio Grande do Sul, a gente tem um ICMS cheio, vamos chamar assim, então o nosso arroz ele acaba sendo mais caro para o comprador desses estados. Mais uma dificuldade para os arrozeiros gaúchos. Guilherme, você falou aí também em logística, a questão do frete ela também impacta nos negócios, né? A gente mostra diariamente aqui que esse tabelamento mínimo aí do preço do frete, que foi uma das medidas adotadas pelo presidente Michel Temer para colocar fim naquela paralisação dos caminhoneiros lá no mês de maio, que atingiu praticamente todo o país, ela acaba trazendo uma lentidão para os mercados. No arroz isso também impacta? Com certeza impacta. É mais um fator que dificulta para os produtores e para as indústrias. O produto está caindo de preço e o frete está aumentando para tentar atingir esses valores da tabela. Teve aumentos aí de 30% a 40% que são inaceitáveis no momento, então nem todo mundo está conseguindo pagar o preço de tabela. As próprias transportadoras, algumas já estão indo contra isso, mas temos que aceitar e brigar, esperar ver se há uma solução para esse tema bem controverso. Falando um pouco da questão do consumo, a gente sabe que o consumo de arroz ele vem diminuindo aí ao longo dos últimos anos, e essa é inclusive uma das bandeiras levantadas lá pelo IRGA, Instituto Rio Grandense do Arroz, para tentar justamente estimular novamente o consumo do arroz. A nutricionista Carolina Pita ela faz várias palestras falando sobre isso para mostrar que o arroz ele é sim um alimento saudável e que ele não deve sair da mesa dos brasileiros, né? Exatamente, o IRGA tem a campanha que é o Prova Arroz, existem algumas outras campanhas aí para sair no mercado. E esse é uma das dificuldades que a gente tem, qual é o consumo do arroz no Brasil. E aí pode estar algum erro nesses números que a Conab tem divulgado de oferta, demanda e consumo e gerando uma disponibilidade de produto menor ao final desse ano, mas talvez esse consumo que a Conab vem divulgando não seja o consumo real. Que de fato ele vem caindo, é fato, porque nos últimos anos cada vez tem sido menor. A gente vê pelos números de produção, pela exportação, que não pode estar sendo consumido o que vem sendo. Então, essas campanhas têm que existir. É o prato cesta básica do Brasil, o arroz e feijão, aí, o prato do dia a dia. Mas também, ao mesmo tempo, o pessoal tem cada vez mais, principalmente nas cidades maiores, almoçado fora de casa. E, normalmente, quem come fora de casa, ou fast food, comida rápida, ou nos restaurantes, a disponibilidade de oferta é muito maior, então normalmente o arroz e o feijão acabam sendo deixados de lado. É verdade, então é importante também que a Conab reveja esses números, né, como você falou. Agora falando um pouco da semeadura, Fabiano Reis me perguntou no estúdio, a semeadura ela quase chega próxima aí dos 100% lá no Rio Grande do Sul, nos próximos dias deve terminar, e no início do plantio havia uma previsão de redução de área em torno de 10%. Essa previsão ela vem se confirmando? Ela vai ser um pouquinho maior, de fato a gente vai ter uma redução de área, em função do aumento de custos, dificuldade financeira de produtores. Então, vai se plantar uma área menor, mas, ao mesmo tempo, em algumas regiões se conseguiu plantar no período ideal indicado pelo IRGA, e em algumas localidades acabou se plantando um pouco mais do que o previsto, mesmo assim menor do que a safra passada. Então, a gente não vai ter uma redução aí talvez de 10%, como estava previsto inicialmente, mas entre 6% a 8% nós vamos ter de redução de área em relação ao ano passado. Perspectivas para a gente encerrar, Guilherme? Acho que depende um pouco do dólar, não adianta, a gente não pode pensar só no Brasil, a gente tem que pensar no Mercosul como um todo. Paraguai é um exemplo, esse arroz acaba vindo para o Brasil, então toda essa oferta a gente tem que considerar como uma oferta de bloco e ao mesmo tempo temos que pensar na exportação, não só do Brasil, mas dos demais países também para tirar esse arroz aqui do Mercosul. Então, o dólar é que vai mandar um pouco nisso, a gente nesse momento tem um pouco de incerteza em relação ao dólar, mas de fato nós vamos ter uma safra menor no Rio Grande do Sul, ou no Brasil, nós vamos ter uma safra menor no Uruguai, a Argentina ainda não está bem avaliado esse número, o Paraguai tem uma safra maior, mesmo assim, pensando como bloco, a gente vai ter uma safra, uma oferta de produto menor. Temos que fazer algumas correções no estoque de passagem, para a gente poder melhor avaliar a disponibilidade de produto para a próxima safra e o potencial de exportação, que aí, voltando ao tema do dólar, é o que vai nos dizer se a gente vai ter melhores preços ou não. De fato, a tendência é uma queda no momento de safra, mas para o segundo semestre do ano que vem a gente ainda precisa acompanhar um pouco mais o desenvolvimento, a gente está terminando o plantio, a perspectiva climática é boa, então a gente tem que ver se efetivamente
a área menor vai se traduzir numa oferta menor de produto ou se o clima vai nos ajudar a ter uma oferta maior. Então, ainda está um pouco cedo para a gente estimar o preço para o próximo ano, mas o fato é que a oferta vai ser muito parecida com a desse ano, talvez um pouco menor, com um estoque de passagem maior. Perfeito. Guilherme Gadreda, expoente agronegócios, mais uma vez obrigada pela sua participação e por tantos esclarecimentos aí. Obrigado e fico à disposição. Uma boa tarde a todos. Tá certo. Fabiano, aqui só para atualizar então os números, de acordo com o último levantamento do CPEA para o Rio Grande do Sul, a queda diária do arroz foi de 0,5%, 0,49% nos preços, o que puxou ontem o preço da saca por lá para R$ 40,75. E como eu falei, o indicador da Bolsa Brasileira de Mercadorias mostrou também um recuo nos preços ontem, quarta-feira, em Dom Pedrito, Camaquã e também na cidade de Uruguaiana, cidades importantes aí com uma grande produção de arroz. Rio Grande do Sul, o maior produtor de arroz do Brasil. Brasil, o maior produtor de arroz fora da Ásia. Então, é um mercado bastante importante aí que a gente tem que ficar atentos. Devolvendo o sinal para Campo Grande, é com você.